Quem bate palmas para louco dançar é tão louco quanto ele. Este é um provérbio iorubá que conversa com a filosofia de Descartes. Não há nada tão bem distribuído como a razão. Todo mundo acha que a tem de sobra. O meu convidado se define como um cartesiano com uma pitada de candomblé. É a primeira vez que um ex-presidente da República vem ao Provoca. Seja bem-vindo, Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. Gostei dessa... A frase é minha mesmo, mas é verdade. Uma pitada de candomblé no Descartes, isso é bom. Me explica essa mistura aí. O que filosofia francesa tem a ver com religião afro? Não tem muito, não. É que, no meu caso aqui, estudei aqui na Faculdade de Filosofia, no tempo que os franceses eram professores. Meu professor de filosofia chamava-se Martial Guéroult. Era um professor do Colégio de França, em Paris. E Descartes, para nós, era obrigatório. Ele tinha que saber as regras de ler o discurso sobre o método, não sei o quê. Então, eu inventei essa história porque eu fazia pesquisa sobre negro no Brasil. Então, eu digo, o negócio é misturar Descartes com uma pitada de negro e dá certo. É isso. Pourquoi je suis la Marie, je ne perds parler português. Depois que ela saiu lá do Morro do Pinto, está entrando numa de falar francês. Qual é o peso da faixa presidencial? É grande. Eu me lembro uma vez, quando eu deixei de ser presidente, eu fui com a minha mulher, a Ruth, para a Europa. E fomos para Chartres, lá na França. E foi uma alegria tão grande, porque não tinha ninguém em torno. Você andar sozinho. Até hoje eu gosto disso. Eu ando a pé aqui no bairro. Acho bom. E você, com a faixa presidencial, você é instituição. A instituição é sempre uma coisa solene. A presidência cansa, pesa, né? Porque você tem que estar atento o tempo todo, né? Você fala uma coisa errada, sai no jornal. Você fala certo, sai errado. Enfim, é complicado. De qualquer maneira, é melhor ser ex. Ex é sempre bom, né? Ex-presidente, muito bom. Tá melhor a vida de ex, então? Ah, não tenha dúvida. Você levanta de manhã e vem lá depois vem o garçom e tal, depois vem um oficial de gabinete, um militar, com a ordem do dia, o que você vai fazer aquele dia. Você nem sabe. É o dia inteiro ocupado. Às vezes à noite ainda tem jantar. Então, é uma vida dura. Claro, eu estou me queixando agora. Naquele tempo eu me queixava também porque eu gostava. Claro, senão não teria sido, né? Nós nascemos no Brasil, logo somos brasileiros. Indiscutível. E aí, quando você nasce no Brasil e por isso é brasileiro, você é infectado pelo que nós chamamos de um jeitinho brasileiro. Que a gente geralmente gosta de associar uma malandragenzinha, a um jeitinho de se dar bem sempre. Vamos no cinema, faz uma carteirinha falsificada para pagar meia, porque é o jeitinho brasileiro, a gente dá sempre um jeitinho de se dar bem, tá entendendo? Eu quero agora aproveitar essa experiência sua na política para lembrar que o velho MDB se posicionou como um partido da ética depois da ditadura, chegou ao poder e aí teve que surgir um novo partido, o PSDB, para se posicionar pela ética. Chegou ao poder, veio o PT com a mesma bandeira e agora o Bolsonaro, né? Ele ganha uma eleição se posicionando para tirar o PT. Me responda, é fácil ser ético só na oposição? É mais fácil na oposição, mas nem toda oposição é ética, também depende, né? Esse negócio de ética, depende do que você está chamando de ética. Se for o comportamento, depende muito mais de cada um. É claro que você, sendo presidente, você pode fazer o que você quiser na prática, beneficiar-se do que você sabe que vai acontecer. Mas só faz isso quem não tem formação correta, né? Eu fui presidente 8 anos. Bom, eu não sou pobre, mas eu não nasci pobre. Nasci mais ou menos nem rico nem pobre. Eu continuo sendo. Nunca peguei propina, essas coisas que se vê aí com tanta... Eu acabei de ler um livro muito interessante do Emílio Odebrecht, chama-se A Organização. Isso. É bem interessante você ver o entrosamento entre o poder, o Estado e os negócios, a vida de empreiteiro e tudo mais. E o Emílio conta com detalhe todas as coisas. Bom, eu me dou com o Emílio até hoje. Eu nunca tive nenhum problema em me dar com ele. Por quê? Porque eu nunca peguei um tostão para mim. Nada, zero.
né? Enfim, isso, por que eu não peguei? Eu não peguei porque seria feio pegar, porque eu teria vergonha dos meus amigos, né? É isso, você não há o que te segure a não ser você mesmo. Fernando Henrique, esse livro narra com muita precisão, né, a Malu Gaspar, os bilhões que foram desviados pelas empreiteiras. Vamos falar, então, do seu novo namorado, o seu novo namoro com o Lula, porque quando a gente lê esse livro, a gente fica em dúvida, né? Nós vamos esquecer tudo o que aconteceu e agora, como dizia Leonel Brizola, engolir o sapo barbudo? O Lula está dentro do sistema, a sua mente está dentro do modelo econômico, como o do Fernando Henrique, só que o Lula vem por baixo, o Fernando Henrique por cima. Eles estão se acotovelando, as duas equipes, para executar o mesmo programa neoliberal. Tanto que tem muitos analistas norte-americanos, nas universidades e na imprensa, o programa do Lula de que acham, liberal não é meio forte, não? Sim, senhor, mas qual é a diferença do mercadante, desse pessoal lá do Lula e da Conceição Tavares? Eu conheci bem o Brizola também, bastante. É difícil governar, não é fácil. Eu, às vezes, quando eu vejo o Bolsonaro fez não sei o quê, eu tenho vontade de dizer, não digo por quê, porque eu já fui presidente, eu sei que não é fácil, né? O que falam da família dele, não sei o quê. Será que é verdade? Pode ser que seja, não sei. Mas eu acho que é melhor a gente ser um pouco mais, não digo condescendente, mas prudente, porque não é simples governar, é difícil, tem que julgá-lo. Primeiro pela retidão, não primeiro pelo que faz e segundo pela retidão. Mas tem que fazer alguma coisa, não adianta apenas ser honesto. Não serve para a política. Então me diga, o que o governo Lula teve de melhor? Olha, o governo Lula eu conheço o Lula há muitos anos, eu não conheço o Bolsonaro, nunca vi o Bolsonaro na vida. Foi deputado, eu fui tudo, ministro, deputado, senador, ministro, presidente, nunca vi o Bolsonaro. O Lula eu conheço bem. O Lula teve uma virtude, ele nunca esqueceu da origem dele, que é popular. Ele nunca deixou de ser popular, de falar com o povo, se preocupar com o povo, embora tenha feito lá também seus arranjos, né, para governar, ou sei lá para quê. Enfim, eu acho que o Lula é muito esperto, é muito inteligente. Claro que, ao conversar, isso não quer dizer que você está de acordo com a pessoa. Não, você pode não estar de acordo. Também não precisa expressar seu sentimento negativo contra tudo que a pessoa diz. Então, você não tem por que estar lá. Mas o Lula é um homem vivido, um homem que tem experiência. Eu conheci quando ele era líder sindical. Ele passou férias na minha casa de praia naquela época. Presta atenção aqui que eu vou fazer, Sofia. 1, 2, 3! O Brasil está confuso. Quem cometeu o crime? O Lula ou o Moro? Veja, o Moro não cometeu crime nenhum. O Moro é juiz, não tinha nem oportunidade para cometer crime. E ele condenou o Lula por alguma coisa. Ele deve ter visto que o Lula fez que estava incorreto, feria alguma lei. Eu conheço pouco o Moro e muito o Lula. Mas eu acho que o Moro não é uma pessoa banal, não é uma pessoa que se dada a cometer crimes. Ele julgava, às vezes, de uma maneira rigorosa, talvez não conhecesse as entranhas do poder. Mas quando ele julgou, ele não cometeu crime ao julgar. Acusou, porque tem alguma prova. O juiz não pode acusar sem prova, porque o outro vai lá e vai para o Supremo, sei lá o quê, o Supremo anula. Eu quero lembrar aqui que você foi testemunha de defesa do Lula, dizendo que um presidente não consegue saber tudo. É por isso que muito presidente não sabe de nada, Fernando Henrique? Não, o presidente não sabe tudo. Agora, é difícil você, sendo presidente, saber o que está acontecendo na máquina administrativa. Não sabe. Sabe alguma coisa. E sabe de alguns dos seus companheiros. Você avalia cada um. Eu sei que é duro, mas tem que avaliar. Em certos casos, tem que admitir. Não é? Agora, você imaginar que o Lula sabia tudo, eu acho que ninguém sabe tudo. É como o Bolsonaro. Acho que ele sabe tudo, não sabe. Agora, é responsável por tudo. Mas sabendo ou não sabendo, o presidente é responsável e responde pelo que fez e pelo que não fez, pelo que os outros fizeram. Porque ele está ali, fazer o quê? Não tem jeito. Quando você e o Lula se encontraram,
o Bolsonaro definiu a dupla dessa forma: um ladrão e um vagabundo. Doeu, presidente. Não, é não ciúme. Doeu, É ciúme. Eu estou ouvindo você falar agora. Não doeu, você viu que eu ri. Eu ri porque me chamar de vagabundo é um cúmulo, né? Eu trabalho até hoje sem precisar, eu trabalho sem parar, eu escrevo sem parar, faço conferências, dou aula. Então, à toa, que eu gosto, né? Então, eu tenho 90 anos, não é brincadeira, não. Eu não sinto isso, não. Eu faço o que eu gosto, né? Eu gosto de falar, dar aula, escrever, não sei o quê. Não estou me queixando. Me chamar de vagabundo mostra que, se ele chamou mesmo, mostra que o presidente não tem juízo, não sabe o que fala. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Agora, nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou, então, rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. É possível governar o Brasil sem abraçar o Sarney? Eu não estou falando da pessoa física, não. Do coronel remasterizado na Academia Brasileira de Direito. Estou falando do Centrão, este mito do folclore político brasileiro. É possível governar o Brasil sem o Centrão? Eu acho que é difícil governar o Brasil sem ter alguns votos do Centrão. Mas tem que fazer a distinção entre o que é a sua ligação pessoal, a sua coparticipação nas malandragens e o que é de interesse, às vezes público, às vezes privado, de pessoas ditas do Centrão. Você tem que tomar em consideração que uma boa parte do Brasil é representado pelo Centrão. Você, quando é presidente, não pode fechar o nariz e dizer, não, esse eu não falo porque esse não votou em mim, porque esse é ladrão. Você fala. Agora, você não entra na conversa dele, né? O grave não é você conversar, não é você tentar, mesmo ceder aqui e ali, ocasionalmente, porque política não é, você não faz tudo o que você quer. Mas quando você passa a ser instrumento do Centrão, fica difícil, aí não dá. Aí é complicado. Vamos ver o que o pessoal está falando na nossa conversa? Você recebeu muita pergunta, viu? Tenho que registrar aqui. Você está bombando na internet. Isso é bom? Eu não sei. Vamos saber agora. Olha o right side. Entre Lula e Bolsonaro em 22, ele já disse que votará em Lula. Ele acredita na inocência de Lula e que a Lava Jato foi parcial? Não, eu disse outra coisa. Se ficar Lula e Bolsonaro, que da outra vez eu anulei o voto. E que eu não estou disposto a fazer isso mais. Depois de ter visto o que aconteceu do governo Bolsonaro, o que aconteceu do governo Lula, para o povo brasileiro, Lula foi melhor. Enfim, agora, isso não quer dizer que eu esteja dizendo que o Lula não tenha pecados. Pode ser que tenha pecados também. É que você, em certas circunstâncias, você tem que escolher, optar entre os dois. Eu já optei não votar nos dois, anular o voto. Eu não acho que seja razoável levar a vida inteira anulando o voto. Se o povo está insistindo nele, é porque algum benefício espera que ele faça, né? Se houve alguma coisa errada, por que os juízes não vão mais a fundo, então? Eles que vão a fundo. A obrigação é de quem é promotor, de quem é juiz e tal. A sua longa estrada o permite olhar para trás e me responder o seguinte: você vê ainda muitas diferenças entre PT e PSDB? Olha, se você olhar em termos de partido, o PT é mais organizado que o PSDB, tem mais persistência e tal. Em termos de resultados, eu não sei. Eu acho que os partidos são uns e outros se equivalem. Não é? Agora, quanto ao que fazem no poder, é diferente. Pelo menos o PSDB tentou ser diferente no sentido de que não tinha tanta proteção a um grupo só. Né? Era mais aberto. Conseguiu, presidente? Olha, até certo ponto. Não vou dizer que tenha conseguido inteiramente, porque não é verdade. Você, quando está na chuva, se molha, né? E quem está tomando decisões nem sempre está informado de tudo e, às vezes, não tem alternativa. Tem que ter aprovação, tem que ter apoios, né? Então, agora, tanto o PT quanto o PSDB tinham proposta para o Brasil. Isso é muito importante. Por que eu não gosto de Centrão? De falar de Centrão? Porque não tem proposta. Da cá, toma lá. Isso não é governar.
no seu livro de memórias, né, Um Intelectual na Política, você escreve que a eleição de Bolsonaro acabou de quebrar o que já estava em decomposição. Isso. Como fazer um país ressurgir dos escombros? Eu acho que você precisa de liderança. É uma coisa que eu, como sociólogo, gostei muito de admitir essa ideia, né? Você tem que ter, se você não tiver liderança, não sai do lugar, né? E no caso do nosso sistema aqui, é preciso uma liderança forte, forte no sentido de competente, né? Você tem que ter apoio do povo, apoio do Congresso e ser capaz de governar. Então, se nós tivermos sorte e escolher alguém que tem essas condições, eu acho que a gente pode fazer sair da confusão em que nós estamos. A sensação que se tem é de que não anda para um lado nem para o outro. Então, você falou que é importante ter fé nos jovens, né? Para a renovação da política. Como ter fé nos jovens se o principal homem para vencer Bolsonaro tem 75 anos e é o Lula? Eu tenho 90, né? Eu nunca falo demagogia de jovem. Tá difícil isso, né? É difícil. Se você puder botar um jovem, é melhor. Tem mais energia e tal, é melhor. Mas tem que, se puder. Tem jovem que é sem vergonha, tem jovem que é ladrão. Não é isso que conta. O que conta é a sua capacidade de fazer alguma coisa. E você, para governar, tem que ter alguma experiência. Olha aqui, eu virei senador em oposição ao governo. Virei senador e não era Montoro senador, eu era, inventaram o título, suplente de senador. Muito bem, eu estava na universidade. Depois eu fui para o Senado, quando o Montoro foi governador. Fiquei no Senado e aprendi muito no Senado, né? Aprendi o jogo do poder. É importante saber como é que é o jogo do poder. E quando eu fui ser presidente, eu já havia sido ministro do Exterior e ministro da Fazenda. Isso. Então, eu acho que alguma experiência é útil, não é uma coisa negativa. E você pode avaliar melhor como é que a pessoa desempenhou quando teve um papel em que ele podia dizer alguma coisa, fazer alguma coisa. Fez ou só fez discurso? Só fez discurso não serve. Tem que fazer alguma coisa. Agora, você acha que o povo elegeu Bolsonaro porque achou que não tinha tantas diferenças entre PT e PSDB? Provavelmente. Achou isso. E votou no Bolsonaro, porque era novo, que tinha energia, porque falava bastante, era contra, tinha apoio. Como é que ele se elegeu? Elegeu porque tinha apoio. Ninguém se elege sem ter apoio. Claro. Agora, mantém o apoio? Não sei, eu tenho dúvidas, eu acho difícil a reeleição. Reeleição não é para qualquer um, não é fácil. No próximo bloco, eu não posso perder a oportunidade de ter aqui um professor e sociólogo, porque ele vai nos ajudar a entender a fervura do caldeirão chamado sociedade brasileira, chinesa, francesa, a sociedade globalizada do TikTok. Será que ele tem TikTok? Participe aí na hashtag Provoca. O momento do basta à corrupção é sempre perigoso. Pode surgir um demagogo que utilize a indignação como arma para destruir as instituições. São palavras de 2011, 10 anos atrás, do meu convidado, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ô, Fernando Henrique, quando você iniciou a sua carreira de profeta? Eu nunca fui profeta, nem quis ser. Eu fui, na verdade, nem queria ser político também, não. Sabe o que eu queria ser mesmo quando eu era jovem, quando eu era criança? Eu queria ser padre. Padre? Né? Padre, claro. Bom, depois que meu pai era general, depois virou político, virou deputado e tal. Meu avô também era marechal. Então, eu nunca tive vontade de ser militar, nunca. Embora tivesse, na minha família tem muitos que foram ministros da guerra, tudo isso. Então, essa coisa de governar, do poder, para mim, não é uma coisa novidosa. Eu, de criança, eu sabia, né? Meus tios avós, meu avô, meu pai, todo mundo, a gente tinha algum, não muito poder, mas algum poder, né? O difícil é ter sido professor. Por que eu fui professor? Porque eu vim para São Paulo, meu pai veio para São Paulo, transferido, dias militares, para cá, para São Paulo. E aí eu fiquei aqui em São Paulo, e aí eu não queria outra coisa, eu queria ser professor. Até que veio o golpe de 64, e aí fui posto para fora do Brasil. Fui para o Chile, fui professor na França, fui no Chile, fui em vários lugares do mundo, e voltei para cá, fui professor de novo. Então, o que eu gosto mesmo é de falar, escrever, falar. Racista. Logo eu que tenho uma tia que tem o cabelo crespo. Logo eu que tenho um cachorrinho preto que é o amor da minha vida. Racista? Eu?
A gente está vendo esse caldeirão fervendo. Você acompanha essa comunicação instantânea? Como que ela está mudando a política? A gente está vendo aí Cuba, né, repetindo uma primavera árabe, assim. Para onde vai a política? A política hoje é nervosa, mas a vida hoje é nervosa. Você tem o tempo todo o celular. O celular é um tormento permanente. Né? Aquele tempo todo está tocando, não sei o quê. As pessoas têm acesso a você. Você tem acesso a muita informação. A gente sabe praticamente, não digo tudo, mas pensa que sabe tudo, pelo menos, né? O negócio de Cuba aconteceu ontem, nós já sabemos aqui. O mundo de hoje é um mundo mais excitado. Você tem muita informação, né? E tem muita informação. É melhor. Quer dizer, você tem que selecionar a informação, não se deixar arrastar pela informação. No meu caso, eu fico lutando contra o telefone, contra o celular, essa coisa toda, mesmo contra os jornais e a televisão, porque eu quero escrever, e você se perturba a sua vida. Mas é melhor ser perturbado, porque vai ter uma informação, novidades, né? O tempo todo, do que você ficar simplesmente embalado pelos seus próprios devaneios, né? Você vê, de vez em quando a informação bate em você, você cai na real. Como é que você lida com essa tormenta de informação chegando para você? Dá uma receita aí para quem está cansado disso. Eu acho que não tem receita. Eu mesmo estou cansado, mas eu recebo e eu gosto de ter informação. Sinceramente, eu gosto. Né? Eu vivo atento ao que está acontecendo. Isso aí, eu fui treinado para ser, ao mesmo tempo, atento e concentrado. Eu escrevia, quando eu estava no Senado, meus artigos que eu escrevia na Folha nessa época, eram escritos no Senado. Então, a parte, o presidente dava uma parte, voltava a escrever e tal. Você tem que se treinar para esse mundo. Esse mundo vai ser assim, não vai mudar porque eu quero ficar sem informação. A informação bate na gente toda hora. Você tem que ter a capacidade de se isolar quando você quer. Mas não é se isolar do mundo, é se isolar no mundo. Em 1985, no dia da eleição municipal, eu estava na cozinha da sua casa, ao vivo, e você não podia responder, porque tinha lei eleitoral. Eu perguntei à sua mãe se você era maconheiro. Você lembra da resposta dela, não? Não lembro. Esta senhora que está aqui do meu lado é a mãe do senador Fernando Henrique Cardoso, que não pode falar nada. A gente vai falando com quem está ao redor dele. Nessas campanhas políticas, geralmente as pessoas são um pouco agressivas, né? Umas com as outras. Por quê? Acusaram assim o seu filho de ser maconheiro. Eu sei. É verdade que ele é maconheiro? Eu sei que ele toma Guaraná em pó. Isso é Guaraná em pó. Eu virei maconheiro porque eu confessei uma bobagem. Nos Estados Unidos eu tinha umas primas num restaurante lá, chique dos Estados Unidos, e de repente elas estavam fumando. Então eu falei esse negócio. Eu fumei e não traguei, porque me obrigaram, né? Bom, isso foi um desastre para mim. Maconheiro, não sei o quê e tal. Bom, na verdade, eu sou do Guaraná, eu bebo muito pouco. Aliás, nessa mesma eleição, você foi acusado que iria distribuir maconha nas escolas. Lembra disso? Inventaram isso. Imagina, é uma loucura. E a Calcutta, eu ia para a subúrbio aqui de São Paulo, e o pessoal perguntava, é verdade que eu fui maconha? Curiosamente, né, você se tornou uma figura importante agora na discussão da regulamentação do plantio, da cannabis medicinal. Por que você abraçou essa causa? Porque alguém tem que abraçar causas que são difíceis, né? E eu pertenço a um grupo lá em Portugal, na verdade, né? De uma fundação chamada Champalimau. Eu vejo os debates e tal, e coisa. Eu achei que eu tinha obrigação moral, se eu posso dizer assim, de dizer o que eu penso na matéria, né? Eu acho que é preciso... Veja, hoje em dia, o pessoal mais jovem fuma maconha, gosta, ou se gosta, experimenta. E não é meu caso, eu sempre fui refratário a todo tipo de coisa. Mas não por isso eu vou ser contra. Eu acho que, tá bom, se você a pessoa tem o direito de experimentar. Agora, você não deve recomendar e deve dizer, olha, isso é ruim, faz mal à saúde, não sei o quê, tal. Lutar contra, né? E é bom dizer que tem gente que confunde com a cannabis medicinal, que já é provado que funciona para muitas coisas, né? É outra coisa. Aí o médico que manda é outra coisa. Cheguei! E aí, meu amor, como foi sua aula? Você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. É possível a gente conquistar autonomia sem dar valor a professores, escolas, cuidar da educação como estamos fazendo no Brasil?
Eu acho que não é possível, não. Precisa educar a população. Precisa que... Agora, é preciso educar é uma coisa complicada. Eu fui professor boa parte da minha vida. Bom, agora, ser professor é falar. Você pode falar bem, né? Não é isso que é educar. Educar é você ter influência no comportamento do aluno. Né? E não se resume a você transmitir o saber. Não se resume a isso, porque você tem também que transmitir valores, tem que comportamento, forma de ação. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que no Brasil, acesso à escola é necessário, é bom que exista, mas não é suficiente. É preciso que os professores transmitam mais do que simplesmente um conhecimento, transmitam uma atitude, que os alunos queiram respeitar, imitar, tentar, enfim. Não é fácil, mas eu acho que é necessário e nós ainda temos que abrir muita escola e prestigiar o professor. Não é prestigiar porque eu fui professor, não é isso não. É prestigiar porque na medida que a pessoa for realmente ensine mais do que simplesmente uma técnica ou um conhecimento, mas que ensine um modo de viver, um modo de ser. Isso eu acho importante. E principalmente porque eles estão sendo maltratados, né, os professores, há muito tempo. Muito, e ganham pouco, né? E ganham pouco. No seu discurso de posse, 26 anos atrás, você disse: este país vai dar certo. Quando? Já está dando. Olha, o Brasil que eu conheci nos anos 30 que eu nasci, era um Brasil de muita pobreza, de muita miséria, de muita falta de perspectiva. Hoje o Brasil não é mais assim. Hoje tem muitas instituições capazes de ajudar as pessoas a se realizarem. Quem quer aprender, aprende. Quem quer viajar, viaja. Não é totalmente, mas, enfim, tem muito mais do que teve antes. Eu acho que o Brasil tem condições de progredir. Agora, isso não é contínuo. Tem momentos que você para, tem momentos que retrocede, momentos que avança. Tem que ver a linha do tempo. Na linha do tempo, eu acho que nós estamos melhorando, não estamos piorando. Eu tenho que fazer mais perguntas aqui. Olha quantas que chegaram para você. Erasmo Santos, como você vê o processo de degradação de todas as instituições públicas, visto que a confiança nelas se deteriora a cada dia, em algumas nem há mais confiança? Veja, isso depende um pouco de qual instituição. A que instituição está se referindo. Vamos pegar a escola. A escola no Brasil não piorou, não. Eu, quando era aluno da USP, Universidade de São Paulo, a minha classe tinha, sei lá, 10, 12 pessoas. Isso é bom? Não é bom. Quer dizer, era uma coisa muito limitada, muito de elite. Não é? Hoje tem muita gente. Você muda o modo de falar, é claro, o modo de dar aula, não sei o quê, tudo bem. Você tem menos acompanhamento que tinha no passado, mas tem mais gente que está participando do processo de aprender, querendo saber, pondo em dúvida. Eu acho isso positivo. Então, eu não tenho essa visão tão negativa de que as coisas hoje são piores do que foram antes, que as coisas todas estão muito mal, as instituições não funcionam. Algumas funcionam mal em certos momentos, outras melhoraram, não pioraram. Saúde pública, por exemplo, nós temos uma pandemia agora, uma coisa grave. Muito bem, você tem saúde pública, você tem pessoas que aprenderam a curar, e você tem acesso, você tem hospital, pode ir, não sei o quê. Né? Pelo menos é o que eu vejo, não vou dizer que seja no meu caso, enfim. Mas é assim, eu não tenho essa visão tão negativa, e não é meu modo de ser. Eu posso ser crítico, isso é outra coisa. Eu posso não estar de acordo com o governo tal qual e tal, isso é outra coisa. Mas eu acho que, no conjunto, esse povo tem suportado muito bem agruras grandes. Não é fácil você, nascendo pobre no Brasil, sobreviver. Né? Já foi pior. Eu me lembro do tempo que, não da escravidão, que eu não peguei, mas eu tinha em minha casa uma empregada, uma senhora que vivia lá, que era filha de uma escrava do meu bisavô. Só que meu pai tinha visão aberta, ela comia na minha mesa de jantar, né? Por causa do meu pai e minha mãe, que tinham visão mais aberta. Minha avó já era mais senhorial. Né? Bom, isso melhorou, não piorou, melhorou. Tem uma coisa que eu observo em você que eu acho fascinante. Apesar de ter vindo dessa bolha, né, de intelectuais e tudo mais, você tem uma habilidade de comunicação de massa. E Fausto Silva, que é meu amigo, me ensinou que a gente, para conversar com a massa, não pode usar de ironia, e que ele aprendeu isso com você. Nos conte aí como se comunicar com a massa, ensine isso para quem está te ouvindo. Olha, eu gosto de ironia no privado, mas toda vez que você usa a ironia como um instrumento para comunicar em grande número, não dá certo, dá errado. Você tem que falar de uma maneira
direta, acessível, simples, né? Não precisa falar complicado para você ser capaz de explicar as coisas mais complicadas. Pode explicar, tenta explicar da maneira direta, simples. Libélula. Libélula. Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Hipoteticamente. Hipoteticamente. Você falou as palavras difíceis? E os intelectuais brasileiros conseguem isso, essa comunicação com o povo? Nem todos. Ficam muito impostados, mudam o modo de falar, usam palavras difíceis. Dá uma dica para eles aí, Fernando Henrique. Falta pensamento. O problema é que quem tem pensamento não precisa de muita palavra difícil para expressar o que sente, o que sabe, né? E também saber é relativo. Você fica a vida inteira com curiosidade. Eu acho que o que distingue o ser humano não é inteligência, é curiosidade. Você pode ser mais ou menos inteligente, se você não tiver curiosidade, não adianta nada. Você tem que se interrogar o tempo todo sobre o que está fazendo e não ter certeza sobre si mesmo. Todo mundo diz que eu sou vaidoso, que eu sou não sei o que lá. Bom, talvez seja, eu não sei. Mas eu não tenho certeza. Você pode ver na conversa com você mesmo. Eu fico na dúvida. Como é que eu vou responder? Eu sei, eu não sei. Isso torna você ser humano. O ser humano tem dúvida, tem curiosidade, se interroga aos outros e a si mesmo. Tem que ser assim. E mostrar como você é, não ter medo de mostrar as suas fraquezas. São muitas. Eu nem falo das minhas porque eu não quero, né? Mas a gente quer. Você completou recentemente 90 anos. Qual é a principal dúvida que você tem sobre você mesmo? Não é sobre mim, é sobre todos nós. O que vai acontecer depois da morte? Quem é que sabe? Né? Quero saber. Não é fácil, não. O que vai? Não sei. Essa é a grande dúvida de todos nós. Dúvida que é apoquenta, que alguns. Ou se aferram um saber que não é facto, não é fáctico, para dizer de forma pedante, né? Enfim, eu acho que você tem que... É mais aconselhável você ter prudência de não ser tão crente assim. O intelectual é um ser que duvida, não é um ser que acredita. O ser que acredita pode ser padre, mas intelectual precisa duvidar um pouco, né? Cogito ergo sum, diz em latim. Penso, logo existo. Happiness hit her like a train on a track. Este programa tem um momento que eu fuxico o celular do convidado. O que será que tem no celular deste rapaz de 90 anos? Vamos ver? Eu sou presidente da OSESP, o CAS aqui de São Paulo. Eu gosto de música clássica, Verdi, A Traviata. Eu gosto do Paulinho da Viola cantando. Há pessoas de nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. E ver televisão, fazer o quê, né? Hoje em dia você tem que ver televisão. Ainda bem que você faz isso, porque eu dependo disso. Eu vou ver mais seu programa, então. Não depende de mim, não. Olha aqui, no próximo bloco eu vou provocar o meu convidado num tema que dizem os invejosos é o preferido dele. O tema é Fernando Henrique Cardoso. Mande as suas perguntas aí na hashtag Provoca. O poeta Caio Fernando de Abreu falava assim do tempo. Já tem um passado, tenho tanta história, meu coração está ardido de meias solas. Sei um pouco das coisas? Acho que sim, estou por aí agora. O Fernando Henrique está por aí
há um bom tempinho, né? 90 anos. Me diga, o que você aprendeu de mais valioso nessa estrada, Fernando? O que eu aprendi talvez de mais valioso foi entender que você tem que aceitar o outro como ele é. Eu procuro aceitar as pessoas como elas são. Não procuro que seja imitação do que eu sou, do que eu gostaria de ser. Não. Eu procuro aceitar tal como elas são. Olha lá, 90 anos e recebendo ligação no meio da entrevista. O cara tá impossível. Imagina. Como é que você consegue? Hã? Um velho caquético. Um velho caquético. You're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me saying I really don't think you're strong enough. Você é um dos símbolos da política de São Paulo, mas nasceu no bairro mais carioca do Rio de Janeiro, a Gamboa, onde otário nasce morto, onde só tem gente boa, segundo o Tom Jobim. Ai meu Deus, que coisa louca de encontrar nessa cidade. Quando dobro a esquina, dou de cara com a saudade. O que você guarda do Rio em você? Eu guardo, bom, primeiro talvez eu tenha o meu humor seja mais carioca que paulista, né? Meu bom humor que eu tenho. Bom, eu nasci na Gamboa, a Promátria, onde eu nasci, era na Gamboa, que é um bairro lá perto do centro do Rio. E minha família morava nessa época em Botafogo. Eu, quando criança, morei em Copacabana e Botafogo. Eu vou muito ao Rio, até hoje. Eu tenho meus... Por alguma razão, eu tenho uma filha que mora aqui e lá, um filho que mora lá e uma outra que mora em Brasília e lá. Bom, então eu vou muito ao Rio, eu tenho parentes, primos, minha família é muito grande. Então eu vou muito ao Rio. Nunca fiquei completamente apaulistianizado. Sei. Né? Eu sou brasileiro. E depois eu vivi fora do Brasil. Então, dá uma certa leveza. Você sabe que as coisas aqui não são tão ruins quanto as pessoas pensam, né? Eu acho. Agora, olha só, a sua família no Rio, você, irmã, pais, avós, os tios solteiros, todo mundo morando na mesma casa. Era tipo assim, a grande família. Que cenas que rolavam ali? Minha avó era matrona, mandava. Minha avó era viúva de um general, marechal, meu avô, que eu não conhecia. Né? Houve uma época ela tinha uma irmã cujo marido era ministro da guerra na época também. E as duas ficavam lá, uma bicava a outra e tal. Enfim, eu fui criado assim numa família grande. Isso é importante, porque leva a uma socialização, se diz, em português, né? Eu fui obrigado a conviver com outras gerações, com várias pessoas. E também, por outro lado, tem um sentimento de enraizamento. Eu nunca perdi, mesmo quando eu estou sozinho no exterior e tal, eu tenho raízes. Né? Sempre tive a que me referir. Né? E uma coisa curiosa, eu moro em São Paulo a vida inteira. Dos 90 anos, eu morei 80 e poucos anos aqui em São Paulo, 83 anos. Bom, mas eu não me sinto... Eu tenho referência ao Rio até hoje. Até hoje eu tenho... Que curioso, né? Vou para lá e tal. Então, eu sinto necessidade de uma coisa que pode dizer ridícula. Água do mar. Me faz falta. Sei. Né? Até hoje. Até hoje. Quando você era esse garoto chegando a São Paulo, nem eu, nem a maioria das pessoas que estão nos vendo, né, estava viva. Por aqui. Você era um garoto carioca chegando a São Paulo. Quem era esse menino? Bom, eu cheguei a São Paulo e fui morar aqui nas Perdizes, né? Era agradável, porque era muito diferente do Rio. Eu nunca tinha visto burro puxando carroça. Em São Paulo, o pão vinha com padeiro, vinha com uma carroça puxada a burro. Enfim, havia, não onde eu morava, mas na quadra de baixo não tinha calçamento. Então, para mim, São Paulo era uma coisa bizarra. Quando eu ia para o Rio, houve uma época, eu já era adolescente, eu andava de colete, essa coisa só. Bom, meus filhos me gozavam, porque eu era muito paulista. Né? Então, teve essa coisa de você não ser nem de cá nem de lá. Então, você sofria bullying lá e cá? E cá. Mais lá do que cá. Mais lá do que cá? Aqui você não sofria bullying por ser carioca, não? Chamavam, no colégio, todo tempo de carioca, não sei o que. Isso era uma coisa negativa. Dona Ruth, o que o senhor Fernando Cardoso queria ser antes de crescer?
Ah, eu não sei. Eu não conhecia ele antes de crescer, eu já conhecia sim. Quando que a senhora conheceu ele? Eu conheci quando nós começamos a estudar, mas ele já sabia o que queria ser. O quê? Queria ser um grande intelectual e agora um grande político. Por que uma pessoa tão ajuizada, culta e inteligente como ele foi se meter no meio da política? Eu acho que a gente precisava perguntar para ele, mas como hoje ele não pode responder, vamos deixar para amanhã essa pergunta, né? Você foi carola, né? Na sua infância e juventude. Carola não digo, eu fui bastante católico. Você ajoelhava no milho? Rezava? Ah, sim, claro. Antes de dormir, eu ficava zangado com minha irmã, porque ela não ajoelhava, não rezava um terço, pelo menos. Eu rezava um rosário. O rosário são 3 terços. Nossa, é muita coisa. O negócio é sério. Era sério. E como que a religião saiu da sua vida? Bom, primeiro, não sei se saiu inteiramente, porque a gente talvez não. Difícil saber, né? É difícil saber. Mas eu fui, pouco a pouco, eu entrei na faculdade, eu já não era mais religioso. A minha mulher morava, a Ruth, né? Num colégio, uma espécie de pensionato, chamavam de freiras. Eu ia levá-la e tal. E eu não sei se nessa época, eu já não tinha crença, assim, ela era bastante religiosa. Depois ela ficou menos que eu, mais agnóstica do que eu. E a vida é complicada, né? Depende do momento que você está vivendo, você tem mais ou menos o sentimento da transcendência, não sei. E hoje? Hoje você reza? Não, eu não tenho, mas eu respeito. Se eu vou, isso vem da infância, né? Se eu vou a uma igreja, eu respeito. Mas nem quando tem turbulência no avião, você não apela para o santo, não? Eu tenho medo. Avião, passei a gostar depois de adulto, sempre achei perigoso. Mas não é perigoso, é bom. Só que teve um cara que falou que o Brasil só vai mudar quando ele matasse algumas pessoas, incluindo você. Palavra do Bolsonaro em 99. Deu um medinho quando ele foi eleito? Não tive medo nenhum. Que pode ser dele? Você sabe que eu nem guardo essas coisas, eu esqueço. Né? Sabe que isso é uma das vantagens de você ser uma velhice mais cômoda, tranquila, é que você esquece muita coisa. Eu esqueço muita coisa. E é bom isso, deve ser, né? Eu acho bom. Você não tem sentimento de raiva. Sei. Você não tem de ninguém. Bolsonaro nem sei. Ele fala tanta bobagem, uma mais, né? Aí eu fico me perguntando, como é que uma pessoa dessa consegue dormir até 4 horas da tarde? Sim, Maico. Agora tu me disse que hora que tu vai levantar desse teu estado de coma, hein? Isso não é mais sono mais não, menino. Pelo amor de Deus. O que te dá preguiça? Preguiça? Fazer exercício. Muito obrigado, eu faço. Eu tenho uma preguiça louca. O pessoal tá te obrigando aí? Com quantas vezes por semana? 2 vezes por semana eu faço. E faz direitinho ou não? É claro, é uma pessoa aqui para me obrigar a fazer. Sim. Faço. E quando não tem isso, a minha mulher, que é muito mais moça que eu, a Patrícia, a segunda mulher, que a primeira morreu, a Patrícia me faz andar. Eu não gosto de andar, eu ando. Hoje mesmo, vamos dar uma volta, lá vou eu. E você é obediente? Bastante. A mulher tem muita obediência. Dude, what is he saying? Quem teve mais influência na sua vida, Fernando Henrique? O seu pai, a sua mãe ou a dona Ruth? A minha mãe e a Ruth e a minha avó. Ou seja, mulheres. As mulheres no poder, hein? Mulher no poder. Pelo menos no poder não sei, mas sobre mim não tenha dúvida. Por que você teve mais facilidade com as mulheres, assim? Elas têm mais a nos ensinar? Eu acredito que sim. Bom, hoje em dia eu me dou bem com todo mundo, né? Com homem também, mas eu sou de preferência, meu coração bate pelas mulheres, não, homem não. Eu já li você falando que tem conversado com seus mortos. Tá ficando místico, Fernando Henrique?
Não, não. Mas é verdade isso. Você, de repente, se pega conversando com o pai, com a avó, tia, né? As pessoas que te influenciaram não deixam de te influenciar porque morreram. Continuam influenciando. É natural. Você não tem gente que você não conhece que te influencia. Você lê livro que você não conhece o autor, e o autor te influencia. Assim é com as pessoas que eu sei que morreram. Mas será que aos 90 a turma que se foi é mais interessante do que a que ficou? Eu não acho, não. Eu acho que dá no mesmo. Eu acho que você tem um coeficiente de novidade que é interessante saber e tal. Eu converso com gente jovem bastante também. Eu gosto, eu me divirto. Não é fácil, porque você tem que... Primeiro tem que deixar de lado toda a sua pose de qualquer coisa que você tenha sido na vida para poder se dar bem com o jovem, tá? Eu não tenho dificuldade, não. Para ser franco, eu prefiro conversar com o jovem que com o velho. O velho cansa um pouco. Dá um recado para os velhos aí que estão te vendo, então. Como que eles devem agir para não ficarem chatos? Ué, não é nada fácil. Tem que acompanhar o que está acontecendo. Você fica velho mesmo quando você deixa de acompanhar o que está acontecendo. Você não segue jornal, não segue televisão, não segue mais nada, não vai ao cinema, não vai ao teatro, não ouve ópera, não faz música. Enfim, aí você fica um chato. Tem um comediante inglês que diz que não tem medo da morte, mas só não quer estar presente na hora dela. E você tem medo da morte? Não, eu não tenho. Para ser franco, eu preferia morrer dormindo, mas você não sente nada, né? Agora, o que eu tenho medo é da doença, isso é chato. Né? Da minha idade, começa a morrer as pessoas, meus amigos estão morrendo, e daí? É chato, né? Para mim. Né? Mas eu não fico pensando que vai acontecer comigo, eu sei que vai, mas paciência. E te chateia que nas entrevistas agora esse assunto vira um tema recorrente? Não me chateia, eu gosto de falar. Você pode perguntar o que você quiser, que eu tento responder e tal, ao meu jeito. Não é recorrente. Eu puxo mais para a questão da idade do que o entrevistado, que fica acanhado de falar com esse velho aí. Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar. Romance agora eu não quero, vou te iludir. Entrar na sua mente, só não vem de compromisso, vida, esteja ciente. O doutor Gonzalo Vecina, um cientista que esteve aqui, falou que os velhos perderam a função, que antes eles guardavam o conhecimento e que agora eles vão ter que descobrir uma nova função. Você sabe dizer que função é essa, não? Olha aqui, eu continuo tentando escrever, tentando botar para fora algum conhecimento. Não sei, eu não posso estar de acordo com a Vecina, não. Eu acho que você, é claro, enquanto você tiver lucidez, o que é lucidez? Também não sei. Mas é você dizer coisa com coisa. E quando você estiver dizendo coisa com coisa e fazendo coisa com coisa, tá bem, né? Tem que tentar fazer alguma coisa, pensar, escrever e também sonhar um pouco. Eu não tenho essa visão trágica da vida, não. Eu sei que as pessoas morrem, eu vou morrer, tudo bem. Eu não tenho uma visão trágica, agônica, vai desaparecer. Não fico pensando nisso, não. Vamos em frente. Se amanhã chegarem para você e disserem assim, Fernando Henrique, nós inventamos um jeito aqui de fazer um download do seu cérebro para um computador e você vai viver indefinidamente, você topa? Que chatice, meu Deus do céu. Não topa? Não, eu acho que não vale a pena. Olha aqui, não é por acaso que você nasce, cresce, fica maduro, envelhece e morre. Tem um ciclo de vida aí. Você tem que melhor respeitar esse ciclo. Chega uma hora, eu não sei como será isso, para ser sincero, eu não senti vontade até agora de morrer, não. Mas chega uma hora que eu imagino que você não tenha mais vontade de viver. Quando? Quando falta energia, ou quando fica doente, fica toda hora doente, então não vale a pena. Digo agora que eu estou bem, né? Como que você quer ser lembrado? Primeiro, ser lembrado já é uma aspiração muito grande. Talvez não seja, né? Não sei. Se for lembrar, já está bom. E que seja pelo lado bom, porque todos nós temos um lado bom e um lado ruim, fazemos bobagem, coisas boas. Que lembre das coisas melhores, não das piores. Mas quando me falam das piores que eu fiz, não sei o quê, tá bom. Assim eu não quero ser lembrado, não. Entregue, então, aqui uma coisa ruim que você fez.
uma coisa ruim que eu fiz? Olha, fiz muitas coisas ruins. Por exemplo, como homem público, como na vida privada. Na vida privada, eu fiz várias coisas ruins, em vários momentos. Mas na vida pública, eu errei. Por exemplo, eu tinha as privatizações, não é que fossem erradas, mas foram mal compreendidas. Me custaram muito caro a mim. Tá? Tem alguma que você se arrependa? Não, de coisas de privatização, não. Não, de coisas públicas. Eu, geralmente, quando fiz pensadamente. Eu nunca persegui ninguém, o que me deixa feliz. Eu nunca pude perseguir, mas não tenho esse sentimento que tenha feito. Pelo menos não fiz conscientemente maldade. Inconscientemente você pode fazer. Uma coisa simples. A moeda desvalorizou. Eu desvalorizei a moeda a uma certa altura. Você começa a emitir. Por quê? Porque a situação do Brasil ficou insolvável. É ruim isso. Fui eu quem fez? Eu era presidente. Sou responsável? Sou. Fui eu que fiz? Não. Aconteceu, tinha que acontecer. Vim de longe, não sei o quê. Mas eu sou responsável, e daí? É bom. E tem alguma privatização que você queria fazer e não deu tempo? Eu não me lembro se teve algum especificamente assim. Para começar, eu não tenho uma alma assim, anti-estatal, não é meu estilo. Eu não sou privatista por ser privatista. Eu acho que é privatista porque, às vezes, é necessário. Eu sou pela competição, tem baixo preço. E fica tudo mais transparente. Quando é um monopólio, fica fechado. E você fica numa situação de conforto, você não tem motivo para avançar. Então, nesse sentido, eu era favorável a que houvesse algumas privatizações. Vai privatizar tudo? Não sei. Hospital público? Não. Tem que ter hospital, tem que atender o público, não pode ser privado, ou não tem dinheiro para pagar. Enfim, eu não sou um fanático pela privatização, nem muito menos pela estatização. Bom dia, a pedido da firma, sarra. Fernando Henrique Cardoso, me diga, 90 anos, o que é a vida? É isso que nós estamos tentando sobreviver, o dia a dia. Não tem, você é grande, é ruim, é bom, é mal, mas é sentimento. Vida sem sentimento é não vida, é pedra, não vale a pena. Eu encerro esse programa com um grande sinal de união de boa vontade dos tempos modernos. Vamos tirar uma selfie? Fernando Henrique, e esse nome da terceira via aí, vai sair quando? Quanto antes, senão não dá tempo. O pessoal está demorando? Eu acho. Quer mandar um recadinho aí para eles, não? Depressa, gente. Digam o que querem, joguem-se. Olha aí. Ninguém ganha sem se jogar a fundo, é isso. Olha o recado do garoto. Obrigado pela entrevista. Obrigado, boa sorte para você. Saúde. Tchau.